A história registra que mais de 120 mil judeus espanhóis imigraram para Portugal após a expulsão decretada pela Inquisição, em 1492. Em 1496, o rei Dom Manuel de Portugal casa-se com a rainha Isabel, da Espanha, e as leis da Inquisição contra os judeus passam a valer em Portugal. Os judeus portugueses são então obrigados a se converter ao catolicismo, sob a pena de expulsão, confisco de bens ou até mesmo de morte. Aos que se convertiam era dado o nome de cristãos novos ou marranos. Em 1500, o Brasil é descoberto por Pedro Álvares Cabral, juntamente com sua equipe, destacando a presença de Gaspar da Gama, grande navegador judeu convertido ao cristianismo. Era o Mar Vermelho que se abria divinamente para estes judeus portugueses que começaram a emigrar para o Brasil, dando início ao período de colonização. Em 1557, termina o domínio espanhol sobre Portugal e milhares de judeus imigram para o Brasil, Estados Unidos e Holanda. Em 1591, acontece a primeira visita da Inquisição ao Brasil e iniciam-se os processos penais. Vários judeus veem-se obrigados a converter-se ao catolicismo. Só em 1824, o período de Inquisição é oficialmente extinto em território nacional. O Brasil atualmente possui milhões de pessoas que são descendentes diretos ou indiretos desses judeus da época da Inquisição. A maior parte possui sobrenomes de marranos ou cristãos novos, tipicamente portugueses, que perderam suas tradições e costumes judaicos ao longo dos séculos. A Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição, ABRADIM, é uma entidade sem fins econômicos ou lucrativos e tem como objetivo principal auxiliar no resgate e conhecimento das raízes históricas e genealógicas, bem como ressaltar a influência relevante que teve o povo judeu representado em nosso país pelos judeus cristãos novos, tanto na colonização como na formação do povo brasileiro. Decorado com painéis, gravuras, documentos e dezenas de livros para consulta, o Museu da História da Inquisição conta a história da colonização judaica no Brasil, abordando de maneira clara e objetiva o período no qual a Inquisição ibero-portuguesa vigorou em território nacional, entre os séculos XVI e XIX. Desejamos, com o Museu da História da Inquisição, criar um banco de dados sobre a história e a origem do povo judeu como colonizador do Brasil. Conscientizar que o Brasil tem hoje, embora ignore, uma das maiores colônias de descendentes de judeus sefarditas do mundo. Fomentar a investigação entre pesquisadores das diversas áreas acadêmicas sobre a temática Anusim e a dispersão judaica no Brasil colônia. Promover o reconhecimento e divulgação junto aos órgãos públicos e privados e entidades religiosas, quer a nível nacional ou internacional, da influência do povo judeu na formação étnico-cultural brasileira. Resgatar todo e qualquer acervo histórico legado pelos judeus brasileiros e portugueses no período da Inquisição, como fotos, literaturas, documentos, certidões, registro de memória oral e outros. Divulgar a história da dispersão sefaradita em escolas, universidades e outras instituições de ensino.
em seminários, instituições religiosas, associações ou qualquer entidade que manifeste interesse em conhecer essa história e apoiar sua causa. Conscientizar sobre os danos e tragédias decorrentes da intolerância e discriminação religiosa, cultural ou social. O primeiro museu da história da Inquisição oferece ao público uma biblioteca cujo acervo abrange as áreas de interesse envolvidas na temática Anusim e a dispersão sefaradita ibero-brasileira. Uma sala multimídia para exibição de vídeos, filmes e documentários sobre a cultura sefaradita judaica e o período da Inquisição no Brasil e no mundo. Grande arquivo composto por documentários, fotos, documentos, mapas, arquivos de áudio e outros. Promoção de cursos para docentes e interessados, auxiliando-os para o ensino e divulgação da causa em suas escolas, comunidades ou quais forem suas esferas de influência e presença. Pesquisa histórica de sobrenomes judaico-portugueses e sefaraditas. O museu está aberto ao público em geral, em especial a historiadores, pesquisadores, professores, alunos ou grupos interessados em aprender mais sobre a história da Inquisição no Brasil, destacando a influência judaica na sua colonização. Agende hoje mesmo sua visita. Museu da História da Inquisição. Rua Cândido Naves, 55, bairro Ouro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefone 31-2512-5194. www.anusim.org.br. abradim@anusim.org.br. Abradim, Associação Brasileira dos Descendentes de Judeus da Inquisição. Caros amigos, impossibilitada por motivo de doença de comparecer a este dia memorável, gostaria de dizer algumas palavras para cumprimentar todos os presentes e particularmente a Marcelo Guimarães, o idealizador desta magnífica obra que é o Museu da Inquisição. Após 4 séculos de silêncio, criou-se, pela primeira vez no mundo, um espaço para lembrar que houve um tribunal em Portugal, para onde eram enviados os brasileiros e portugueses suspeitos de não seguirem fielmente a religião católica. Milhares de brasileiros e portugueses foram torturados, reduzidos à miséria e muitas vezes queimados, mas principalmente os cristãos novos, descendentes dos judeus que foram forçados a se converter ao catolicismo. Não houve na história, antes do nazismo, genocídio paralelo ao praticado pela Inquisição. Esperamos que este museu sirva de escola para que todos os brasileiros se conscientizem dos crimes cometidos durante 300 anos pelo Santo Ofício da Inquisição. Felizmente, vivemos hoje num Brasil democrático, onde cada um tem o direito de seguir a religião que sua consciência pede. Um país onde o racismo e a discriminação religiosa são considerados crime. Esperamos ainda que a magnífica iniciativa de Marcelo Guimarães tenha continuidade e apoio para que nunca mais se crie uma instituição bárbara como foi o Santo Ofício da Inquisição.
Eu desejo a todos uma boa tarde.